Oi, eu sou a Jéssica e meu grupo é composto pela Tatiane e pela Maria Eduarda da Luz e a gente vai falar um pouquinho sobre termodinâmica. Mudanças de fases. As mudanças de fases vão acontecer quando uma substância perde ou cede energia térmica para o meio externo. Consequentemente, elas podem ficar líquidas, sólidas ou gasosas. Os nomes dados às mudanças de fases vão depender muito do estado inicial e final da substância. As mudanças de fase são elas: a fusão, que é o sólido para o líquido, onde ela vai receber calor e vai ter uma maior agitação molecular. A solidificação é o líquido para o sólido, onde ela vai perder energia. A sublimação, que é o sólido para o gasoso, sem antes passar pelo líquido. Bom, também temos a vaporização, que é o líquido aquecido. A condensação, que é o gasoso para o líquido, e um exemplo disso é a chuva. A cristalização, que é o gasoso para o sólido, sem antes passar pelo líquido. Existem dois tipos de calor que ocorrem na mudança de fases. O calor sensível, que é quando aumenta a temperatura da substância, e a sua equação, a sua fórmula, vai ser massa vezes calor específico, vezes variação da temperatura. Já o calor latente vai ser massa vezes uma constante de calor latente. Então, agora a gente vai para o exercício. Observe na tabela a seguir o ponto de ebulição e de fusão de algumas substâncias. Identifique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente, aproximadamente 25 graus Celsius. Bom, no estado líquido, as substâncias que apresentam fusão inferior a 25 graus Celsius e ponto de ebulição superior a 25 graus Celsius é a água, o álcool, o mercúrio e o ácido acético. Oi, meu nome é Tatiane e eu vou falar sobre a primeira lei da termodinâmica. É ela que se ocupa do que é necessário para transformar trabalho em energia. Tem como fundamento o princípio da conservação de energia e usamos conceito como energia interna, calor e trabalho. Segundo essa lei, um sistema não pode criar ou consumir energia. Ele pode apenas armazená-la ou transferi-la para o meio onde ele se encontra. A conservação dessa energia pode acontecer sob as formas de calor e trabalho. A energia pode sofrer aumento, diminuição ou permanecer constante. A unidade de medida usada é joules e a fórmula que expressa a primeira lei da termodinâmica é Q igual a T mais ΔU, onde Q é calor, T é trabalho e ΔU é a variação de energia interna. O exercício que nós escolhemos é o seguinte: o trabalho realizado em um ciclo térmico fechado é igual a de 100 joules, e o calor envolvido nas trocas térmicas é igual a 1000 joules e 900 joules, respectivamente, com fontes frias e quentes. A partir da primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna nesse ciclo térmico em joules é: opção A, 0, opção B, 100, opção C, 800, opção D, 900 e opção E, 1000. E a resposta certa é a alternativa A, pois o enunciado pede para a gente calcular a variação de energia interna em um ciclo termodinâmico fechado. E nós sabemos que em ciclos fechados não há variação de energia. Por isso, a máquina vai trabalhar do começo ao fim com a mesma temperatura. Oi, meu nome é Maria Eduarda da Luz, de RP2, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela estuda a transformação do calor em trabalho, ou seja, ela trata de transferência de energia térmica. Isso quer dizer que ela indica as trocas de calor que têm tendência para se igualar em temperaturas diferentes, ou seja, isso quer dizer equilíbrio térmico, e isso acontece sempre de forma espontânea. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor sobre a segunda lei da termodinâmica, eu vou ler dois enunciados. O do Clausius, ele dizia que o sentido natural do fluxo do calor
é se abrir a temperatura mais alta para a mais baixa. Ou seja, o calor não pode sair de livre, espontânea vontade da menor temperatura para maior. E, para inverter esse processo, alguma coisa externa tem que realizar algum trabalho sobre esses dois. Bom, já o Calvin diz que não é possível construir uma máquina onde todo rendimento seja aproveitado. Sempre terá uma quantidade de calor que não se transformará em trabalho efetivo. Agora a gente vai para o exercício. O motor a vapor realiza um trabalho de 12 kJ, quando lhe é fornecida uma quantidade de calor de 23 kJ. Qual é a capacidade percentual, ou seja, em porcento, que o motor tem de transformar a energia térmica em trabalho? Então, a questão está pedindo que ele pede o quantos por cento de energia do motor foi aproveitado, sendo que no enunciado fala que de 23 kJ, 12 kJ foram aproveitados. Então, para resolver, devemos fazer uma razão entre um e o outro e multiplicar por 100%, sendo que o N é a razão entre o trabalho e a quantidade de calor. Substituindo, vai ficar assim, como se fosse uma regra de 3, onde o 23 é o 100% e a gente quer descobrir quanto que vale o 12 kJ. Mas tem porém. Ali no enunciado aparece 12 kJ, porém, na fórmula a gente teve que multiplicar por 1000, pois temos que transformar de quilojoules em joules. E como podemos ver ali na resolução, 12.000 dividido por 23.000 vezes 100% fica 52,17% de aproveitamento.